Oi, pessoal, aqui quem fala é a Lígia, e a gente já tinha passado essa aula, eu e a Larissa publicamos essa aula para vocês gravada, e a gente percebeu que muita gente não estava entendendo e resolveu melhorar e gravar de novo a aula. Então, quem está dando essa frente fisicoquímica sou eu e a Larissa. Essa aula foi gravada no dia 17 de março, que a gente enviou, dia 17 de março no grupo, e estamos gravando de novo agora para postar para vocês. Então, o que a gente vai falar? Grandezas químicas, mol, o que é um mol, o que é uma massa molar, o que é uma massa atômica e o que é uma massa molecular, que são coisas completamente diferentes. E o pessoal não compreendeu quando usar, por exemplo, a unidade em U ou unidade em grama, é isso que a gente vai refrisar agora. Então, só para a gente refletir, como é que a gente, se vocês tiverem, vamos supor, um pacote com 1000 nozes ou 1000 parafusos em grandes sacos, vocês precisam contar esses nozes ou parafusos até chegar a 1000, fazer pacotes de 1000. Como que vocês fariam? Vocês não vão contar até 1000. A gente pode fazer pacotes pequenos até 10 ou até 100 unidades e calcular a massa. E a partir daí fazer uma regra de 3 para ver quantos 1000 nozes ou quantos 1000 parafusos poderiam pesar, e a partir da regra de 3 a gente só colocaria na balança os parafusos ou nozes até chegar no peso que a gente calculou para 1000. Na química isso também acontece, então os químicos operam no mundo macroscópico, a gente consegue ver, tocar, tais como litros, gramas e metros, são medidas que a gente consegue avaliar. Medidas macro, né? Mas a gente também opera em mundo microscópico, que são os átomos e moléculas, que a gente não consegue ver. Então, só para exemplificar, a gente não vai numa padaria, por exemplo, e vai pedir 200.000 miligramas de presunto. Não, a gente vai lá e vai pedir 200 gramas de presunto, que é uma quantidade maior e mais fácil de lidar. Da mesma forma, o peso de um elefante, a gente não ia falar, tem milhares de quilos. Não, você pode falar que ele tem 1 tonelada, por exemplo. Então, são unidades conforme a grandeza que a gente está tratando. E o mol é uma forma de facilitar, então, essa grandeza do mundo micro para o mundo macroscópico. E aí, na química, a gente pode contar grandes números de partículas como átomos e moléculas. Esse grande número de partículas são o que a gente chama de mol. Então, como é que é calculada a massa de um átomo? Então, aqui embaixo, a gente só para representar, a gente tem um átomo, que dentro tem o que está representado em amarelo, deixa eu anotar aqui. Aqui representado em amarelo é o próton, que são cargas positivas, os elétrons são cargas negativas que ficam em órbita, e os nêutrons não possuem carga. Então, os nêutrons não possuem carga, ficam no núcleo. Então, no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. E se a gente for ver o peso de cada um separado, a massa de um próton, a massa de um nêutron, eles são praticamente a mesma coisa. E a massa do elétron é praticamente desprezível. Então, a massa de um átomo é basicamente a massa, a soma do próton mais o nêutron, e que a gente pode representar por esta forma. Ou seja, A é a massa, P é prótons, N nêutrons. Então, por essa conta, a gente pode ver que a soma dos elétrons é praticamente desprezível, porque a massa dele, em U, é quase nada se comparada com a massa do núcleo. Então, a massa atômica, ela representa a soma de todos os prótons, nêutrons e elétrons existentes em um único átomo ou molécula. Mas, como eu comentei, sim, a massa de um átomo deveria ser a soma de tudo que ele compõe, que é os elétrons, prótons e nêutrons. Porém,
a gente não costuma usar a massa do elétron porque ela não interfere tanto o peso do elétron. Então, átomos são muito pequenos para serem medidos em uma balança convencional. E como é que é feita essa massa atômica? É uma média da abundância dos isótopos de um determinado elemento. Então, o elemento, átomo, são a mesma coisa, né? Então, isótopos. O que são os isótopos, para quem não sabe? Vão ser átomos de um elemento químico, então vamos supor o carbono. Aqui, como eu coloquei exemplos, a gente tem carbono 12, carbono 13, carbono 14. São 3 elementos, ou seja, 3 átomos de carbono, porém com quantidade de prótons iguais. Por isso que são isótopos. Então, eles se diferenciam em nêutrons. E a massa, consequentemente, vai mudar. Porque, como a gente disse, o número de massa aqui embaixo, a massa do átomo é prótons mais nêutrons. Então, de alguma forma, alguma coisa ele tem de diferente. Mas o mesmo número de prótons, mas é o mesmo número de prótons. Então, os isótopos são átomos de um elemento químico em que todos possuem o mesmo número de prótons, mas se diferem no número de nêutrons. Então, na tabela periódica, eles vão ocupar o mesmo lugar. E aí, na hora de fazer a massa atômica, a massa do átomo, se vocês forem ver na tabela periódica, tem valores quebrados. O que isso significa? Esses valores quebrados é porque como é feita uma média, é somado todas as abundâncias, por exemplo, posso ter 80% de carbono 12 mais 10% 13 mais 10% 14, em abundância na Terra. Então, eles vão somar todos a massa desses 3 elementos, somar e fazer uma média, conforme a abundância. Por isso que alguns átomos possuem a massa quebrada, com vírgula, e outros são inteiros, porque acabam não tendo isótopos. Então, na década de 60, a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela estabeleceu um padrão único, e ela definiu usando o elemento de carbono 12, ou seja, com 12 prótons. Ela definiu que esse seria o padrão, porque a unidade, a gente diz U, mas o que é U? A gente não consegue enxergar. Então, como que a IUPAC definiu? Que a massa dos elementos seria conforme o carbono 12. Ou seja, a gente pega o elemento, aqui embaixo a gente consegue ver a figura, um átomo de carbono 12. A gente divide em 12 partes, uma dessa parte é 1/12avos, ou seja, é a massa de um isótopo de carbono 12, uma unidade da massa. Então, quando a gente pegar outros compostos, eles vão ser sempre comparados ao carbono 12, tantas vezes mais ou tantas vezes a menos, mas sempre é o carbono 12 que vem como uma comparação. E aí a gente usa a unidade dele como U ou o MA, que é a unidade de massa atômica. Então dá para usar das duas formas, U ou o MA. Aí a massa molar e massa molecular. Então, esses dois são coisas diferentes, massa molar e massa molecular. A massa molecular é de uma molécula, como o próprio nome diz, e a massa molar de um mol, de átomos ou moléculas, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, quando 2 ou mais átomos se unem por ligação, o resultado vai ser uma molécula. A massa de uma molécula vai ser obtida somando-se as massas dos átomos que constituem a molécula. E a gente pode expressar, então, em U ou MA, a massa de uma molécula, né? Não de um mol. Então, um exemplo, a água formada por H2O, que é 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A gente vai observar na tabela periódica qual é a massa de cada elemento. Essas massas são as massas atômicas, ou seja, a massa de cada átomo. Então, lá, o hidrogênio, a gente tem 2 hidrogênios na molécula de H2O, né? Ou seja, 2 átomos. E na molécula de H2O, a gente só tem um átomo de oxigênio. Então, isso vai ser multiplicado pelas massas atômicas que forem achar na tabela periódica.
E depois, no final, a gente vai somar as unidades que vocês acharem. Então, 2 mais 16 é 18 U, que é a massa molecular. Se eu fosse transformar em massa molar, que é de 1 mol, seria 18 gramas. Então, de U, a gente transforma para G, que é gramas, né? Então, aqui um exemplo. Parátium é um composto tóxico que tem sido usado como inseticida. Sua fórmula molecular é C10H14O5, NSP. Qual é a massa molecular? Então, ele falou molecular, então é de uma molécula, não é de mol. Aí ele deu as massas atômicas, inclusive está repetido de hidrogênio, mas enfim. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a fórmula molecular e colocando a quantidade de átomos. Então, eu tenho 10 átomos de carbono, 14 de hidrogênio, assim por diante. Cada átomo vocês vão colocar aqui. E multiplicar pela massa atômica. Então, lá na tabela periódica, vocês vão olhar qual é a massa atômica de cada um. Nesse caso, não precisa, porque o exercício já deu os dados. E aí, depois é só multiplicar e somar, que deu 291,1 U. Então, perceba que no final a gente deixou como U, porque ele pede a massa molecular e não molar. Então, ele quer a massa de uma molécula. E aí, a quantidade de mol, né, é a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, entidades podem ser átomos ou moléculas. Depende do que você está tratando. A gente pode falar um mol de átomos ou um mol de moléculas. Então, essas entidades a gente pode falar como átomos ou moléculas. Daí tem que analisar o que o exercício diz. Como que hoje é feito isso? Através de um equipamento chamado difratômetro de raio-x. Então, através de difrações de raio-x, é a técnica utilizada para que a gente consiga determinar a estrutura atômica ou molecular de um cristal. Então, vamos supor que tu possa ter obtido um composto e tu não tem certeza se tu realmente conseguiu aquele composto. A difração de raio-x, por exemplo, pode te dar essa certeza do que tu obteve. Então, um único átomo, como eu já comentei, ele é, ou não comentei, já nem lembro mais, ele vai ser muito pequeno para a gente colocar numa balança, que a gente não consegue ver, não consegue manipular. E então, a gente acaba atribuindo ele como pacote, que é um mol, que a gente chama, né? Igual a, como se fosse comparar com uma dúzia química, é um número muito grande. Então, um mol, ele tem 6,02 vezes 10 na 23, e se a gente for, que é igual a dos itens, e se a gente fosse comparar, então, mol com dúzia, ou ovos, um mol de ovos seria 6,02 vezes 10 na 23 ovos. Uma dúzia de ovos tem 12 ovos. Um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Então, é tudo. Você chega para comprar folhas, 500 folhas. Você não vai pedir me ver 500 folhas sulfite. Você vai falar, me vê uma resma, me vê uma dúzia. Então, são formas de a gente atribuir uma quantidade grande. Então, um mol é na mesma ideia. E o mol significaria, então, 6,02 vezes 10 na 23. Que aqui a gente comparou com ovos, mas pode ser moléculas ou átomos. Então, o número de Avogadro, com certeza, não vai estar na lista telefônica, porque a gente está falando de uma unidade muito grande. Como eu coloquei aqui, 6, 0, 2 e um monte de zero. Então, esse mol significa o amontoado, aglomerado, essa quantidade que a gente representa. E a gente também comumente chamado de constante de Avogadro. Então, Amadeu Avogadro foi um dos primeiros cientistas que perceberam essa ideia de que a amostra de um elemento com massa em gramas é numericamente igual à massa atômica. Então, a gente poderia fazer essa transposição de U para gramas se a gente atribuísse como um mol, então um aglomerado. E ele percebeu que isso poderia servir para qualquer elemento, qualquer, tanto moléculas quanto aglomerado de átomos. Ele percebeu porque ele estudava gases. Então, dois gases com volumes iguais
mas gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, tinham o mesmo número de moléculas. E a partir dessa percepção dele, então, virou essa constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23 partículas, equivale a 1 mol, que seria o meu peso atômico, ou molecular, em gramas. Então, aqui mol de átomos, mais um exercício. Então, uma coleção, uma coleção ou grupo de número de Avogadro de átomos recebe um nome especial, que é o mol de átomos, como eu já tinha comentado, e esse mol é pelo sistema internacional. Entretanto, devido à massa atômica do oxigênio ser 16, podemos dizer que um átomo de oxigênio tem uma massa de 16 U. Em adição, um mol de átomos de oxigênio teria massa de 16 gramas. Similarmente, podemos dizer que para o elemento enxofre, a massa atômica 32,1, a massa de um átomo é 32,1 U e a massa de um mol de átomos é 32,1 gramas. E lembrando que um mol de átomos de oxigênio, átomos de enxofre, átomos de ferro ou átomos de qualquer elemento vai ser sempre 6,02 vezes 10 na 23. Por isso, a constante de Avogadro. Então, aqui um exemplo. Qual é a massa de um mol de moléculas de dióxido de enxofre? Aí ele deu os dados, 32,1 e 16. Se ele está falando em um mol, então ele está lidando com algo mais macro, que é a grama, e não U. Não é molecular, é um mol. Então, a massa de uma única molécula de SO2 é a soma das massas atômicas, que é 32U, mais 2 vezes o número de oxigênio, né? Então, são 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16U. E aí, se a gente somar, 2 vezes 16 mais 32 daria 64,1U. Isso é a massa molecular. Então, se uma molécula de SO2 tem uma massa de 64,1U, um mol de moléculas de SO2 tem massa de 64,1 gramas, porque ele está falando como mol. Então, é isso que tem que prestar atenção sempre. Se ele está lidando com átomos, com moléculas ou mol. Aqui outro exercício. Calcular a massa de um mol de fórmula unitária de nitrato de potássio KNO3. Massas atômicas, K 39,1, nitrogênio 14, oxigênio 16. A massa de uma fórmula unitária de KNO3, é a soma de massas atômicas. Então, 39,1 mais 14 mais 3 vezes o número de oxigênios. Tem 3 átomos de oxigênio, então 3 vezes 16. Somando tudo, daria 101,1. Como ele quer, portanto, a massa de um mol de fórmula unitária é 101,1 gramas. Só pelo fato de ele falar um mol, já vai ser gramas. E aí, aqui esse é outro exemplo, mesma coisa, carbonato de lítio, e ele está perguntando quantos mols de átomos de lítio, carbono e oxigênio estão presentes. Então, em um mol, a fórmula mostra que um mol dele tem Li2CO3, né, carbonato de lítio. Isso consiste em, cada um mol do carbonato de lítio, eu vou ter 2 mols de lítio, 2 mols de átomos de lítio, mais precisamente, 3 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomo de carbono. É assim que a gente analisa. Então, resumindo, a massa atômica, ela é dada em U, que é a massa de um átomo, com um errinho aqui, depois eu arrumo. A massa molecular é a massa de uma molécula, também dada em U, porque é unitário. E a massa molar vai ser referente a mol. Então, vai ser a massa de um mol de átomos ou moléculas. Então, 1 mol tem 6,6 vezes 10 na 23 entidades, né? Aqui está arredondado. E isso aqui equivale a gramas. Então, depende do que vocês estão analisando. Se é átomo, se é molécula, que composto. Mas vai ser a grama daquele composto. E aí, por fim, tem outros exercícios para vocês darem uma olhada. Esse aqui, suponha que você queira saber quantos mols existem em 25 gramas de água. 1 mol de água tem 18 gramas. Isso a gente vê
Porque ele está falando em um mol, né? Então, X vai ser 25 gramas de água, que é o que o exercício deu. Fazendo regra de 3, vai dar 1,4 mols de H2O. Alguns livros trazem como moles, outros livros como mols. E aí depois tem o exercício da UFSC que vocês podem estar tentando fazer, e ao final vai ter toda a resolução e os vídeos, tá? E aí, tendo dúvida, só falar com a gente. No final, a gente postou os exercícios resolvidos de um formulário que está aqui. Aqui, não sei se estão vendo o ponto vermelho, que tem um formulário para vocês resolverem, abrirem, e a gente vai receber as respostas. E aqui, 2 links com vários exercícios desse mesmo conteúdo para praticar.